Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? O tema de hoje é Por que eu acredito que o ladrão que foi crucificado com Cristo ainda não foi para o céu? A base da nossa reflexão hoje está nas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43. Aqui nós lemos: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa declaração de Jesus ao ladrão na cruz é uma das mais conhecidas e debatidas da Bíblia. À primeira vista, muitas pessoas entendem que Jesus estava dizendo que o ladrão iria para o céu naquele mesmo dia. No entanto, quando analisamos essa passagem à luz de toda a Bíblia, percebemos que existe outra compreensão, uma compreensão muito mais harmoniosa com o restante de todo o ensino bíblico. E eu gostaria de apresentar a você 5 razões bíblicas pelas quais eu acredito que o ladrão que foi crucificado com Cristo na cruz ainda está aguardando, como todos os salvos, o glorioso retorno de Jesus. Primeira razão, porque o próprio Jesus não foi ao céu naquele dia. Em João capítulo 20, verso 17, depois de ressuscitar, Jesus diz a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Esse texto é muito importante. Jesus morreu na sexta-feira, descansou no sepulcro no sábado e ressuscitou no domingo pela manhã. E já no domingo, ele declara claramente a Maria que ainda não havia subido ao Pai. Isso significa que Jesus não foi ao céu no dia da crucifixão. Portanto, se Jesus não foi ao céu naquele dia, também não poderia ter levado o ladrão com ele naquele mesmo momento. Esse argumento é fundamental, porque a promessa de Jesus foi: você estará comigo no paraíso. Se Cristo ainda não havia ido ao Pai, então o cumprimento pleno dessa promessa pertence ao futuro e não àquela sexta-feira da crucifixão. Segunda razão, porque a Bíblia apresenta o paraíso como uma realidade futura. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, nós lemos: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Observe que o paraíso aparece ligado à recompensa futura dos salvos. Ele está relacionado à consumação final, ao momento em que Deus restaurará todas as coisas. A árvore da vida mencionada nesse texto aparece novamente em Apocalipse 22, no contexto da Nova Jerusalém, da restauração plena e da eternidade com Deus. Ou seja, o paraíso não é apresentado aqui como um destino imediato após a morte, mas como parte da herança final dos redimidos. Isso se encaixa perfeitamente com a esperança cristã, não com uma ida instantânea ao céu no momento da morte, mas a participação futura no reino eterno de Deus após a ressurreição. Assim, quando Jesus fala ao ladrão sobre o paraíso, ele não está necessariamente falando de algo que se realizaria naquele mesmo dia, mas de uma promessa segura de salvação e de uma participação futura no reino eterno de Deus. Terceira razão, porque a Bíblia ensina que os mortos estão inconscientes. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, nós lemos: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. E em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, o mesmo capítulo declara que na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Além disso, em Salmos capítulo 146, verso 4, nós lemos: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia desaparecem todos os seus pensamentos. Esses textos mostram que a morte, na linguagem bíblica, não é descrita como uma transição para uma vida consciente em outro lugar, mas como um estado de inconsciência comparado muitas vezes a um sono. É exatamente por isso que a Bíblia fala repetidas vezes em dormir para se referir à morte. Se os mortos nada sabem e se seus pensamentos cessam, então o ladrão não poderia estar consciente no céu naquele mesmo dia. Ele aguarda o momento da ressurreição. Esse ponto é muito importante porque ajuda a interpretar Lucas 23, 43 em harmonia com o restante da Bíblia. Uma passagem nunca deve ser usada para anular a clareza de muitas outras. Quarta razão, porque a esperança do cristão está na ressurreição e não no momento da morte. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado,
a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esse texto é decisivo. Paulo não diz que os mortos em Cristo já estão no céu e depois voltarão com Jesus. Ele afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão quando o Senhor voltar. A esperança apostólica não estava centrada numa ida imediata ao céu ao morrer, mas na volta de Jesus e na ressurreição dos salvos. É nesse momento que a vitória sobre a morte será plenamente manifestada. Se o ladrão tivesse ido ao céu no mesmo dia da crucifixão, essa ênfase bíblica na ressurreição perderia o seu sentido. Mas quando entendemos que ele está aguardando a volta de Cristo, tudo se harmoniza. O ladrão morreu salvo, descansou em Cristo e aguarda a manhã da ressurreição, assim como todos os fiéis que morreram em Cristo. Quinta razão, porque a pontuação correta do texto favorece a promessa feita naquele dia e não a promessa cumprida naquele dia. Precisamos lembrar que os manuscritos gregos antigos eram escritos sem a pontuação moderna. Isso significa que a colocação da vírgula foi feita posteriormente pelos tradutores. Portanto, a questão não é apenas gramatical, mas também teológica e contextual. Há duas formas principais de ler a frase: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A segunda leitura faz muito mais sentido dentro do contexto bíblico. Jesus está na cruz, aparentemente derrotado, cercado de dor, sangue e zombaria. E naquele cenário escuro, ele faz ao ladrão uma promessa solene. Hoje, exatamente hoje, quando tudo parece perdido, eu te asseguro que você estará comigo no paraíso. A força da palavra hoje está no momento da promessa, não no momento do cumprimento da promessa. Jesus está enfatizando a certeza da salvação naquele dia terrível e não dizendo que o paraíso começaria naquele mesmo dia. Por isso, São Lucas capítulo 23, 43 está em harmonia com João capítulo 20, verso 17, com Eclesiastes capítulo 9, com 1 Tessalonicenses capítulo 4 e com toda a esperança bíblica da ressurreição. Por isso eu acredito que o ladrão que foi crucificado com Cristo na cruz ainda não foi para o céu. Eu acredito nisso porque o próprio Jesus declarou que ainda não havia subido ao Pai. Eu acredito nisso porque o paraíso é apresentado na Bíblia como uma herança futura dos salvos. Eu acredito nisso porque a palavra de Deus nos ensina que os mortos estão inconscientes. E eu acredito nisso porque a grande esperança cristã está na ressurreição e não no instante da morte. Mas aqui está a beleza dessa verdade. O ladrão não perdeu nada, mesmo morrendo na cruz, sem tempo para descer, sem tempo para reparar o passado, sem tempo para construir uma nova história nessa terra, ele recebeu de Jesus a garantia da salvação. Isso significa que a esperança dele não estava em si mesmo, mas estava em Cristo. E essa também é a nossa esperança. E você, o que você pensa sobre esse assunto? Escreva a sua opinião nos comentários abaixo. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio do Porquê Eu Acredito. Que Deus continue com você. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.